Pessoal, muito boa tarde. Vamos fazer um vídeo aqui novamente. É o quarto já dessa sequência de respostas dos inscritos, né? Relacionado a carburadores. Eu tinha falado a semana passada que eu ia fazer um vídeo a respeito de ignição, né? Mas como surgiu alguns comentários legais aqui a respeito de carburadores, então a gente vai continuar esse vídeo a respeito de carburadores. E eu também tenho, se eu conseguir responder todas essas perguntas aqui e não ficar muito longo o vídeo, porque a gente faz vídeo acima de 20 minutos, ele já não é legal para a pessoa assistir, né? Fica muito longo, né? Então, se der tempo, a gente vai comentar também, que eu achei muito legal. Não lembro o nome da pessoa que comentou isso, mas ele pediu para mim fazer um vídeo a respeito da compatibilidade dos distribuidores com os carburadores, né? Então, tal carburador funciona melhor com tal distribuidor funciona melhor com tal carburador, esse não pode com aquele não pode com esse, né? Fazer um vídeo assim, porém um vídeo assim ele vai tomar um tempo bem maior de filmagem do que um vídeo resposta, né? Porque a gente tem vários assuntos para a gente começar a falar em cima dessa compatibilidade. Teve um outro também, que eu não lembro o nome, ele também comentou para mim falar sobre uma possível dupla carburação com o Solex 30 PIC-S. E a gente também vai tentar fazer um vídeo só a respeito disso daí, porque inclusive, na minha opinião, eu já vi alguns carros instalados, né, a dupla Solex 30, inclusive o carro do Egon, ele tem um Fusca 1200, ele carrega um trailer e tem eu acho que tem no YouTube até, não sei se é um canal dele ou uma matéria, ele saiu com esse carro aqui da cidade de Sorocaba e foi até o Rio Grande do Norte com esse Fusca 1200 dele, com uma dupla Solex 30 PIC, né, no 1200, e fica muito mais fácil de regular esse sistema aqui. Na questão de vareta fica muito melhor, né? Então a gente também vou tentar fazer um vídeo desse, fora o vídeo da ignição, que a gente vai fazer um vídeo sobre ignição, né? Caçar as melhores perguntas aí sobre ignição aí e fazer um vídeo sobre ignição também. Então vamos lá. Uma coisa interessante essa semana aqui, alguns comentários, né? Tem alguns que já vieram antes, que o YouTube ele não filtra tão legal os comentários. Às vezes você olha um comentário, esse comentário já foi feito há 4, 5 dias e no ato, quando a pessoa fez o comentário, a gente não consegue visualizar eles. Vou mostrar depois o comentário, né? Então Paulo Renato aqui, acho que foi um dos mais recentes aí, ele colocou aqui que para ele acelerar a marcha lenta, deixar a marcha lenta um pouco mais alta, ele faz esse trabalho no parafuso da mistura ou no batente, né? Sempre no batente. Então aqui é o seguinte, você quer deixar a marcha lenta mais acelerado, você vai apertar o parafuso, vai abrir a borboleta. Abrindo a borboleta vai entrar mais ar, e entrando mais ar, consequentemente, vai arrastar um pouco de mistura. Então você vai ter que terminar o ajuste pelo parafuso da mistura. Então, praticamente em muitos casos, se tiver tudo corretamente e você abrir o parafuso da mistura, abrir o parafuso do batente, né? Na realidade aqui, o parafuso da mistura às vezes ele fecha um pouquinho, né? Em alguns casos, se o giclê de lenta estiver muito pequeno, você acelerou um pouco o carro aqui no parafuso aqui, ele vai começar a querer morrer. Aí você vai ter que abrir um pouquinho lá. Mas aí aquela
aquele jeito que eu ensinei de regular, que às vezes a marcha lenta, a gasolina está sendo suprida, né? O motor tá sendo suprido pela gasolina do parafuso. A partir do momento que começa a entrar um pouco mais de ar, essa gasolina já não está sendo suficiente, aí você tem que abrir um pouquinho o parafuso, né? Mas o final da regulagem sempre termina pelo parafuso da mistura. E o teste é acelerando de leve aqui, ver se o carro afirma depois de quente. Aí a gente vai ter esse assunto também, né? O que acontece? Estou com o carburador aqui. Se você aumentar muito a aceleração, vamos ver se consigo apoiar ele aqui. Deixa eu puxar ele aqui no chão, mais fácil. Se você aumentar muito o batente, abrir muito o batente aqui da mistura, ele vai descobrir esse primeiro furinho de progressão que está ali, né? Então, geralmente a borboleta trabalha aqui tampando o primeiro furo de progressão. Se você acelerar o carro e ele abrir um pouquinho o furo de progressão, ele vai sair gasolina de lá e vai sair gasolina daqui. Mistura, na realidade, porque a mistura que sai daqui é a mesma que sai daqui. Que ela tá servindo junto com o ar que entra por aqui. Esse aqui é um giclê de ar, só que você não consegue removê-lo, mas é um giclê de ar 150. Então ele passa pelo circuito aqui e vai para o parafuso da mistura e vai para os furos de progressão. Então, se você acelerar o carro por aqui para deixar a marcha lenta um pouco mais alta e ele descobrir um pouquinho o furo ali, o que acontece? Você vai ter que fechar um pouquinho aqui. Então, por isso que sempre a regulagem final tem que terminar aqui, né? E se você acelerou um pouquinho mais o carro lá e abriu um pouquinho aqui e ele deu um engasgo, que foi querer morrer depois de quente, você abre um pouquinho aqui. Então a regulagem sempre vai terminar aqui. Outra pessoa aqui que comentou também aqui, canal do Fábio, sequência de regulagem. Perguntou lá como é que ele faz a regulagem primeiro do carro, né? Então, primeiro de tudo, se você pegou um carro que você não conhece, você não sabe o histórico desse carro, vamos supor, apareceu um conhecido seu que quer que você mexa no carro dele, né? Que ele vai te pagar para fazer uma regulagem, para você mexer no carro dele, porque ele não tem nenhum tipo de conhecimento e você tem um conhecimento um pouco melhor. Então, primeiro de tudo, você vai começar pelas válvulas, nem que seja para você abrir a tampa de válvula e conferir se elas estão reguladas, né? Se tiver, isso é um assunto que a gente vai comentar mais para frente, que eu fiz na Kombi do André lá e ficou muito bom. Se elas estiverem entre 10, né, 0,10, né, um décimo e um décimo e meio, 0,10 e 0,15, dependendo da situação você nem mexe, porque elas não podem estar apertadas, fechadas, né, enforcadas. E aí você começa a sequência pelas válvulas, conferiu as válvulas, aí você vem conferir a parte de ignição. Aí você tem que ajustar o ponto. Por quê? Porque a parte de válvula, abertura de válvula e ponto, eles vão influenciar no carburador. Então o carburador sempre fica por último. Aí você vem no ponto aqui. Até o canal do Tonela lá, ele sempre falou isso daí, né? Regulagem é válvula, ignição e carburação. Você vai achando os defeitos nessa sequência, né? Então se vem na ignição. A ignição aqui é o seguinte, a gente vai falar isso no próximo vídeo, mas adiantando, se você tiver uma cápsula dessa, você vai pegar a mangueirinha, olhar se ela não tem nenhum tipo de rachaduras, né? Se ela não está entupida, se ela não está fugindo, perdendo vácuo, né? Porque não adianta nada você ter uma mangueira dessa aqui e aqui ela está folgada aqui, a hora que você acelera lá,
o vácuo aqui ele escapa, ele não vai criar uma pressão, não vai criar uma pressão negativa, ele não vai puxar nada aqui, tá? Então um bom teste é você tirar a mangueirinha do carburador sem a tampa aqui, ó. Vamos tirar a tampa aqui, só que eu não vou fazer isso porque eu evito cada vez mais tirar essas mangueirinhas das conexões, porque quando você tira, você tem que recortar essa ponta aqui, porque ela já entra folgado, ela perde o vácuo, né? Então você vai fazer puxar com a boca, né? E ver se está avançando, se ele tem esse movimento aqui, né? Que isso aqui ele vai ter que mover aqui, né? Se ele tem esse movimento aqui da cápsula de avanço e esse movimento aqui do rotor. Ele não pode estar nem livre demais e também não pode estar travado. Ele tem que ter esse movimento. Vai, tirou a mão, volta. Vai, tirou a mão e volta. Que é o trabalho das molas que estão aqui dentro, né? Feito isso, aí você vai fazer, né? Se for um caso platinado, você vai fazer a regulagem dele com 0,4 aqui e acertar o ponto. Se for uma ignição eletrônica, você já vai acertar o ponto diretamente, né? Então a regulagem é sempre essa. Acertou o ponto, aí o ponto a gente vai ter uma série de pontos aí entre 10 e 20 graus aí que cada carro aceita uma coisa. Tem carro que aceita 12, tem carro que aceita 10, tem carro que aceita 15. Você vai tentar deixar no ponto mais adiantado que seu carro aceita. Meu carro não estava aceitando 15 até pouco tempo aí, e eu cheguei com o maior ponto que ele aceitou foi na faixa de 12, 13. Então tô andando, né, com 13. Então você vai acertar esse ponto aí, ele com 13. Se tiver com a lâmpada de ponta, é melhor ainda, porque daí você pode acelerar aqui e fazer até a hora que com a lâmpada aqui você pode ir acelerando e ver quanto ele vai subindo até o limite, né? O limite com a cápsula aqui pode chegar, o ponto pode chegar, às vezes, esse carro meu aqui, ó, e com essa cápsula aqui ele chega até 47 graus. Sem a cápsula ele vai dar uns 37 mais ou menos, mas isso é 3.200 RPM, né? Então geralmente até 3.000 aqui ele dá uns 32, né? Com a cápsula junto aqui ele dá uns 42, né? Ele funciona assim. A partir disso daí, viu a ignição, tá tudo ótimo a ignição, pode acertar o ponto sem regular o carburador, pelo menos o inicial. Pode colocar ele no ponto aqui com 15 graus, vamos supor, 12 graus, sem precisar regular o carburador. Por último, você vem mexendo no carburador. Aí vai ter toda aquela sequência, né? Vai fazer um aspecto visual do carburador quanto a vazamentos. Esse tem que estar sequinho, ó, que nem isso aqui, ó. Já faz mais de ano que eu estou andando com esse carburador aqui sem limpar. Olha lá, ele está sequinho, sem vazamento em lado nenhum. Aqui principalmente, ó, aqui ele sempre vaza um pouco. Esse aqui não está vazando, né? Até quando eu fui apertar, eu dei uma sujada como que é o nome disso aqui? Agora sumiu da cabeça. Nessa junta, né? Eu dei uma sujada de silicone nessa junta aqui. Não é bem silicone, é um formador de borracha que a gente usa para capa de válvula, para essas coisas. Então deu uma sujada assim com a mão. Aí ele aperta ali, ele não vai ter nenhum tipo de vazamento. Um aspecto visual. Vai olhar giclês, né? Eu tô com um pique S aqui, então vamos supor, eu tô com um pique S. Aí principal entre 117 a 122, lenta entre 50 a 55, injetor entre 50 ali, 45 a 50, né? O ar
entre 120 até uns 130, dependendo da situação 135, aí a gente entrou já em outro vídeo que já foi feito, né, sobre essa regulagem, né. Se tiver com um pique, igual esse meu aqui, ó, um pique assim, pique normal, tem 24 aqui de vento, aí você vai encontrar aqui entre 125 a 130, isso é uma questão que as pessoas sempre perguntam, né? Que giclê eu coloco no meu carburador? Isso aí é muito assim, como posso dizer, não tem uma receita, mas o que esse carburador aceita? O carburador ele não sabe que motor que ele vai alimentar. Porque o motor, quando ele funciona, ele é que puxa o ar. Então o ar ele não vai, o ar ele não é como se fosse vamos falar, um turbo, né, um compressor que ele empurra o ar daqui para lá. Não, o ar ele é puxado, ele é sugado do pistão. Então ele é sugado, né? Então vamos falar, a pressão aqui em cima aqui é uma atmosfera. Então ele é sugado aqui. O vácuo faz o motor, conforme a abertura da borboleta, né? O ar que está sendo sugado puxar o combustível por esse difusor aqui, né? Se a borboleta estiver fechada, ele vai puxar por aquela saída do parafuso da mistura, pelas progressões ali. Então é sempre o motor que está puxando. Então a gente sempre tem na cabeça assim, se o motor ele for muito forte, motor forte, não, vamos falar assim, tem uma sucção forte, não vamos confundir um motor forte de potência, tem uma sucção forte. Tem motores que tem comandos aí com graduação alta, que tem menos vácuo do que o meu 1300. Né? Esse aqui, se eu for fazer a medição de vácuo diretamente aqui no coletor, eu tenho praticamente 0,07, às vezes, dependendo da desaceleração que eu estou fazendo, o vácuo chega a dar 1 no coletor aqui. Né? Então ele tem um bar, né? Vamos falar em bar. Na média marcha lenta, esse carro aqui ele tem 0,7 bar de vácuo, né? Aqui diretamente no coletor com a borboleta fechada. Então é um carro que ele apesar de ser um carro com taxa de compressão baixa, né? De 6,8 deve ser, isso aqui, motor 78, ele tem bastante vácuo. A sucção dele é forte, né? Então, geralmente o 1600 de comando torque, ele tem uma sucção forte. O 1500 tem uma sucção mais forte, né? O 1200 ele vai ter uma sucção um pouco mais fraca. Então, você vai encontrar o quê? O principal, quanto mais forte a sucção, mais combustível vai ser puxado aqui. Então tem casos que a sucção é muito forte, que se você colocar um giclê muito grande lá no principal, a hora que entrar o principal aqui por volta lá de 2.000, 2.200 RPM, o motor vai afogar. Aí você vai ter aquele sintoma de que você pisou, o carro amarrou, depois ele limpou. É sintoma de excesso, né? E então você vai ter que mudar o principal. Então, geralmente, o que acontece aqui? A gente tem aqui um principal aqui, 125 até 130, um ar aqui, pode usar de 120, 125 até 135, e uma lenta aqui que causa muito polêmica hoje em dia, porque assim, a lenta, esse carro meu aceita bem 60, tem carro que vai aceitar 55, tem carro que vai andar com 70, com 65, né? Até tem um comentário assim, né, no vídeo que a gente vai entrar nessa sequência aí.
que ele entrou frio e o carro dele está demorando para esquentar e está com 60, né? É o DS, é o DS. Até eu marquei aqui, DS, né? A gente vai falar disso daí. Aí vai fazer essa regulagem, então o carburador é sempre a última coisa que vai regular. Então a sequência é sempre essa: válvula, ignição, carburação. Agora, engatando aqui pro DS, né? Vamos pular o Pedro aqui e a gente volta na sequência. Engatando aqui pro DS, ele disse que estava com frio de 10 graus, demorou para esquentar. Eu queria saber se era ponto, válvula, carburação, né? Então, eu tenho uma experiência assim. A minha cidade aqui, ela amanhece no inverno mesmo, até lá por julho, agosto, começo de agosto é mais frio ainda. Ela amanhece assim, 10 graus, né, às vezes 8 tal, e no meio do dia ele esquenta mais, né? Então tem uma amplitude maior. O que eu faço? O que eu gosto de fazer? Quando o carro apresenta esse sintoma que o DS falou aqui. Pelo que ele comentou comigo, ele acelerou já um pouquinho aqui, fechou todo o parafuso da mistura, não morreu, ou seja, o circuito de lenta já está trabalhando com bastante combustível, né? Então ele já está com um giclê de lenta maior do que ele possivelmente deveria, né? Ele já está usando um 60 ali, né? Já está acontecendo isso. Se tiver com um principal de 125 já está, é o mínimo ali, já está bom. Um ar até 135 também está excelente. E mesmo assim o carro tá, depois que esquenta melhora, mas a hora que esquenta está demorando para esquentar. No inverno, o que acontece? A gente tem aqui, o que faz o nosso motor a ar, ele vai ser refrigerado pela ventoinha. E esses mais antigos aqui, Brasil principalmente, eu acho que só veio mudar no 84 exportação, com aquele carburador 31. No inverno, tanto faz, o ar vai entrar sempre por aqui. E o ar ele vai entrar sempre na temperatura em que ele tiver. Então, se o ar está frio, ele vai entrar frio. Se o ar estiver quente, ele vai entrar quente. Ele não vai resfriar e não vai esquentar em nenhum momento. Ele vai entrar na temperatura ambiente para dentro aqui. E se ele entrar frio, aí a gente une combustível com álcool. O álcool, se tivesse álcool puro, abaixo de 13 graus ele já tem dificuldade ele já não pega, né? Isso é a química do combustível. Então a gente tem uma gasolina com álcool e a gente tem uma temperatura ambiente fria. A Volkswagen resolveu isso em 84, lá fora na década de 70 já tinham resolvido, mas em 84 resolveu. Como? Eles colocavam uma mangueira aqui, que ela era ligada diretamente na parte mais quente do motor, né? que é essa região aqui de cabeçote, para o motor puxar o ar quente na fase de aquecimento, para melhorar a fase de aquecimento do carro, né? Isso mesmo com isso daqui funcionando, né? O meu isso aqui não está nem funcionando, então isso aqui já é um outro problema, que no inverno a gente tem muita dificuldade de fazer isso aqui funcionar, mesmo usar o carro, mesmo com afogador. Se isso daqui não estiver funcionando no inverno, a gente tem muita dificuldade por causa do ar frio. Então a Volkswagen ela fez isso, ela tinha uma mangueira aqui se fechava-se, né? Aqui tinha uma válvula Termac que ela fechava aqui, ó, uma válvula fechava e ficava puxando o ar quente só da região mais quente do motor. A hora que o carro esquentava a ponto de não precisar mais desse ar quente, essa válvula se abria e entrava o ar por aqui. Então tem na internet tem vários
explicações disso daí sobre essa válvula Termac de aquecimento, né? Mas, como nossos carros não têm isso, e essa válvula é a coisa mais difícil que tem de encontrar, principalmente num filtrinho desse a óleo, ou num filtro comumzinho daquele papel, como eu contorno isso? Até tem um vídeo isso aí ano passado que eu fiz. Como eu contorno isso? Se o giclês estiver ok, e o afogador estiver funcionando, não precisa mexer em nada de carburação. Se o afogador não estiver funcionando, eu aumentaria o giclê de lenta. Como no seu caso já está no limite, porque está acelerando, ele não está morrendo, então ele já está no limite. Principal também geralmente aumenta um pouquinho, né? Então se fosse num pique normal de 125 eu passaria para 127. E eu adianto o ponto. Então, geralmente no calor, estou trabalhando aqui com ponto de 13. No inverno, como essa temperatura, esse ar gelado vai entrar, ele vai arrastar a mistura, vamos falar assim, com pouco aquecimento para a câmara, ele vai praticamente lá na câmara uma mistura fria. Isso vai ajudar a resfriar o motor. Nessa época, eu estou até com o termômetro aqui, ó. Nessa época a gente anda bastante e o carro não chega a 80 graus. Né? Então, eu adiantaria o ponto. Por quê? Eu adiantando o ponto, o que acontece? Eu faço as câmaras de combustão trabalhar um pouquinho mais quente. Porque a válvula, as velas, elas vão iniciar a queima ali, a vela vai soltar a faísca antes um pouquinho. Então a queima vai ser iniciada antes dentro da câmara de combustão. Isso vai ajudar a esquentar um pouquinho mais a câmara sem perigo de bater pino. Por quê? Porque está frio o tempo. Então o pino, se ele bater pino no frio é porque está muito adiantado o ponto, ou a mistura está muito pobre, né? Então teoricamente eu já fiz isso no inverno e provavelmente esse ano eu vou fazer de novo. Eu pego aqui, às vezes de 12, de 15 aqui que eu estou usando aí no verão, eu subo ele para 18 aqui, né? Então você pode aumentar o ponto seu aí, o DS aí. Pode colocar o ponto aí, se você tiver com 10 ou 12, você aumenta ele para 15. Aí você testa. Se ele melhorou, aumenta para 18. Testa. O limite seria esse daí, 18. Então você aumenta o ponto. Se aumenta o ponto, você vai contornar. Né? Aqui, Full Bodybuilder. Esse é uma das outras paixões minhas aí, né? Eu gosto muito de musculação também. Ele colocou aqui a marcha 1/4 ok, na subida a primeira vai bem, a segunda vai bem, a terceira falha. Esse é um problema que eu faço assim, né? É relacionado a ponto também, né? Um pouco de ponto, um pouco de carburação. Então serve tudo que eu falei sobre carburação em questão de giclês, num pique normal, né? 130, giclês corretos, olhar a tabela ali, tiver praticamente dentro da tabela, até 5 a mais do que a tabela, você está certo com o carburador. O ponto influencia muito nisso. A primeira e a segunda é uma marcha forte. Você vai pegar a primeira e a segunda, ela é uma marcha forte de tração. Aí da segunda para a terceira, você praticamente cai bastante a rotação. Se você estiver acelerando o carro a 2.500 em segundo e passar para a terceira, você vai cair para 1.600 praticamente. Então você cai ali quase 1.000 RPMs. E se tiver o ponto muito atrasado, você vai perceber isso. Porque ele vai demorar para afirmar e às vezes não tem nem força para afirmar. Então, o mesmo que eu falei pro DS aqui, ó, do frio, eu falo para o rapaz aqui, pro Full Bodybuilder. Adianta um pouquinho o ponto,
e ver se a terceira melhora. Porque a carburação, a primeira e a segunda, se tivesse fraco, ia amarrar também. Então, óleo Giclede lenta, isso também influencia muito. Quando você troca uma marcha, ele vai cair no circuito de lenta. Então, óleo Giclede lenta, se tiver abaixo aqui de 60, você coloca um 60, regula novamente e adianta um pouquinho o ponto. Se você já tiver com 15 graus, você vem e olha também se isso aqui está funcionando. Isso aqui influencia muito o avanço centrífugo. Puxar a cápsula aqui, ver se a mesa está andando, né? Se a cápsula estiver furada aqui, aí, meu amigo, aí você vai ter que adiantar mesmo o ponto. Mas faz isso, adianta o ponto um pouco aí, coloca aí uns 5 graus a mais aí. Se estiver andando com 15, pode colocar 18, 20 aí para você testar, ver se isso vai melhorar. Isso daí está com uma cara de falta de ponto, que principalmente no início ali, né? Às vezes o final até tá bom, mas tá. Eu peguei um carro assim uma vez e ele estava usando um distribuidor a álcool. Então o mecânico, talvez com pouca experiência em Volkswagen, ele não se atentou ao código do distribuidor, ele regulou o carro com 10 graus, mas só que o distribuidor, ele era um distribuidor de 1300 a álcool, ele avança só 11, então ele estava avançando 21 graus só, e a cápsula também avançava só 7, então ele estava com 28 de final, e o carro não ia. Aí que eu peguei esse carro, eu pedi pro dono comprar uma cápsula da dupla carburação, que ela era mais rápida, né, para a gente não precisar mexer em mola, em nada aqui Eu sei que, em resumo, ele passou de 27 de avanço, ele passou para 37 de avanço final. O carro virou outro, né, para andar. Então, adianta o ponto. Pedro Soares aqui, Pedro, você ficou por último, cara, me desculpa aí. Mas quase esqueço de você aqui. Fecho todo o parafuso e o carro não morre na dupla. Cara, vamos falar aqui, já estamos com 30 minutos aqui, mas vamos falar mais uns 10 aqui. A dupla carburação, todo mundo eu não tem como mostrar, porque o meu não tem, né? Mas é um carburador aqui, um carburador aqui. No coletor da dupla tem uma saída aqui, tem uma saída aqui. E é ligado um tubo. Ele é um tubo compensador, que a gente fala, um tubo de compensação. O que é esse tubo de compensação? Esse tubo de compensação, ele varia um pouco. Se a pressão aqui variar um pouco, ele compensa uma marcha lenta de um lado para o outro aqui, né? E esse tubo, ele atrapalha muito na regulagem do carro. Até teve um inscrito aqui que eu respondi isso para ele no comentário, certinho como é que ele faz a regulagem, e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou falar um pouco agora aqui, meu resumido, mas eu vou fazer um vídeo dedicado a isso. Você pode pegar o carburador da dupla, você pode regular ele certinho, as duas borboletas exatamente iguais em questão de abertura. Você vem fechando o parafuso desse daqui, você pode encostar ele que o carro não vai morrer. Por quê? Porque esse tubo está ligado no coletor, então o que acontece? Se faltar o combustível aqui, o motor, lembra que eu falei, o motor ele puxa, ele suga. Então o motor está sugando aqui, está tudo fechado o parafuso aqui da mistura, não tem gasolina aqui, ele suga pelo tubo o combustível desse. Aí você parte de um carburador, de 2 carburadores, a trabalhar com um na marcha lenta. Então, esse tubo compensador, ele foi feito justamente para isso, para alguma diferencinha de regulagem da marcha lenta, o motor se compensar. Então, se aqui tiver o parafuso um pouquinho mais fechado, o motor puxa através do tubo lá. Mas você vai perceber essa diferença quando você começar a acelerar, o carro começa a dar umas cabeçadas.
Aí que entra a regulagem da dupla, que o pessoal erra muito, né? Ou você tira o tubo para regular. Se você tirar o tubo e começar a fechar um lado aqui, chega uma hora que o motor começa a fazer assim, ó, ele vai dando uma balançada. Por quê? Você parou de alimentar esse lado. Ele não vai morrer. Morrer ele não vai. Porque ele parou de alimentar esse lado, mas está trabalhando esse. Então ele vai funcionar com 2 cilindros apenas. Como se o motor tivesse com vela ruim. Você cortou a alimentação aqui. Ele começou a balançar, é o momento que você vai voltar até estabilizar. E vai no outro lado e vai fazer isso. Isso sem o tubo de compensação. Agora, se você não quiser tirar o tubo de compensação, que em muitos casos, às vezes o tubo tá ali já, a borrachinha já está meio ressecada e tal, eu não quero mexer, não comprei a borracha, se eu tirar e cortar a borracha, estou ferrado, né? Se bem que funciona sem o tubo de compensação. Só que é mais difícil de você acertar a marcha lenta, porque daí tem que estar perfeito, porque o tubo não vai compensar um lado do outro. Com o tubo você fecha todo lado, ele não vai morrer. O motor trabalha perfeito, continua trabalhando, porque está sendo alimentado pelo lado que você não fechou. Aí você vai no outro lado e começa a fechar. A hora que o motor for querer morrer desse lado aqui, você volta. Aí tem um quê? Você volta e marca a posição do parafuso da mistura. Você marca com giz, um pincel, alguma coisa, a posição do parafuso da mistura. Aí, com o motor desligado mesmo, você pode vir no parafuso e vai fechando ele, vai contando. Uma volta e meia, epa, encostou com uma volta e meia. Você volta aquela uma volta e meia, porque você vai ficar naquela posição da regulagem. E vem nesse daqui e também abre, encosta ele até o final e abre uma volta e meia. Você vai estar com o parafuso da mistura iguais, na mesma regulagem. É assim a regulagem. Se você fizer ao contrário, fechar esse e deixar esse aberto, ele também não morre, porque ele vai puxar desse carburador. Aí você vem aqui e vai fechar aqui, você encontrou aqui uma volta, foi querer morrer, você voltou meia volta, e você contar esse lado aqui, provavelmente ele vai dar uma volta e meia, uma volta e 2, ele vai dar bem próximo. Ele nunca vai dar uma diferença de mais de meia volta, de um lado para o outro. Por quê? Porque eles são compensados. Se der uma diferença maior, é porque as borboletas uma está mais aberta que a outra. Então, a regulagem da borboleta é a primeira. Eu não vou esticar esse assunto, porque eu vou ensinar a regular a dupla, apesar de eu não ter uma dupla aqui, eu vou ensinar como é que regula uma dupla usando o modelo do PIC 30 aqui, porque a pessoa até perguntou lá como que fica uma calibração com o PIC 30 e tal, então eu vou aproveitar o PIC 30 para ensinar a dupla, que a diferença é única. O PIC 30 ele ficaria assim, a dupla ela fica assim, né? Não a posição de cuba, mas a posição de acionamento da dupla é assim. E a posição do PIC 30 ficaria assim. Então é por isso que você fecha todo o parafuso e o carro não morre na dupla, porque tem um tubo compensador. Se você não está com esse tubo e você fecha todo o parafuso da mistura e não morre, é porque o parafuso da borboleta está muito aberto. Se isso aqui estiver muito aberto, ele também não vai morrer, porque daí ele vai alimentar pelo furo de progressão ali, ó. Ele vai sair combustível por aqueles furos. Aí o carro também não vai morrer. Agora, isso serve para qualquer carburador. Você fechou todo o parafuso da mistura, o carro não morreu. Ele está muito aberto aqui. Aí você vem e fecha todo esse parafuso, para a borboleta voltar aqui. Se você fechou todo esse parafuso, o parafuso ficou louco aqui, sem encostar no batente, e o carro não morreu, aí você tem duas coisas. Ou você tem entrada falsa de ar diretamente nos coletores, ou você tem entrada falsa de ar aqui. Na dupla carburação você tem
coletor pode estar com a entrada falsa de ar, borboleta aqui, a base da borboleta, e entre a base da borboleta para a base do carburador. Então você tem 1, 2, 3 possibilidades de entrada falsa de ar na dupla carburação. E no Solex 30 você tem 1, 2 e 3 possibilidades aqui. Na dupla você tem 3 de cada lado, para você ver isso daí, né? Outra coisa, vou pegar um carburador aqui que tá solto aqui. Outro teste, com a borboleta toda fechada, você coloca ele na luz assim, ó, do jeito que eu estou fazendo assim, ó. Ele não pode, aqui está com folga, lá, abriu, fechou tudo, coloca ele na luz assim. Ele não pode ter nenhuma fresta. Se ele tiver alguma fresta nessa borboleta aqui, ó, se tiver alguma fresta nessa borboleta aqui, você pode fechar todo o parafuso que o ar continua passando. O carro vai morrer, né? E o último assunto, para a gente encerrar o vídeo aqui, o cara me perguntou uma vez que estava juntando gasolina aqui e estava juntando gasolina na cápsula dele. E eu fiquei de passar para ele, eu até comentei aqui, né, no vídeo passado, que tinha que fazer estilo um sifão. Então eu tô com uma mangueira aqui, vou tentar filmar alguma coisa aqui, ó. Tem que fazer um negócio assim, ó. Tem que fazer como se fosse isso aqui, ó. Fazer uma volta assim, ó, com a mangueira. Porque daí o que acontece? Mesmo que a gasolina, numa desaceleração rápida, a gasolina vem aqui, ela não vai subir essa volta aqui em cima para descer para a válvula. Então, se a válvula tiver, esse meu não acontece isso, mas se a válvula tiver vindo gasolina, faça isso daqui. Prenda aqui com uma cinta Hellman aqui, ó, e faça esse tipo com a mangueira do vácuo. A gasolina não vai subir por aqui, é um sifão, né? Então, pessoal, vai ficar para o vídeo da semana que vem a compatibilidade dos distribuidores com os carburadores e também o vídeo que eu prometi de uma dupla aqui, uma regulagem da dupla de modo teórico, assim, porque eu não tenho nenhuma aqui para regular. E as que eu pego às vezes para regular não dá tempo de filmar, que eu estou sozinho, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo aí. Muito obrigado por assistirem o meu canal, pessoal.